Olá, pessoal. A paz do Senhor a todos. Aqui é o professor Sérgio e é muito bom estar aqui com vocês novamente para gravar este conteúdo, que é um subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Neste próximo domingo, nós, ali na sala dos jovens, estudaremos a lição de número 5, que tem por título Lamentação e Murmuração, uma análise bíblica e teológica, né, a partir de Jó. Então, o título da aula é Lamentação sim, murmuração não. E eu quero fazer aqui com vocês uma análise bíblica e teológica da diferença entre lamentação e murmuração a partir do livro de Jó, né? Quero compartilhar com vocês aqui os meus slides e que vocês possam, os professores, utilizar esse material. Eu compartilhei com vocês ali no grupo dos professores, e lembrando que não é um material final, é apenas algo para agregar a tudo que vocês já pesquisaram para essa aula de domingo, né? Então, esse é o título, é Lamentação sim, murmuração não. E aí eu quero, nessa videoaula, fazer uma análise teológica da expressão da dor de Jó na perspectiva bíblica e trazer para nós tentarmos diferenciar o que é lamentação e o que é murmuração. Então, aqui é um pequeno sumário da nossa videoaula, né? Dor humana e como que Deus ele vê as nossas expressões diante da dor, do momento de luto, do momento de angústia. A lamentação, ela como uma expressão legítima da fé, a murmuração como rebeldia e incredulidade, e tudo isso a partir de Jó. E analisar esse paradigma do sofrimento e da fidelidade de Jó. E a distinção é crucial, né, entre uma pessoa levada apenas pelo coração e uma pessoa direcionada pela palavra. Então, vamos adentrar aqui no nosso conteúdo, né? João Cabral de Melo Neto, em seu poema Morte e Vida Severina, ele retrata a dura realidade do sertanejo nordestino e a sua busca incessante por vida em meio à morte e à miséria. E um trecho desse lindo poema lemos, abre aspas, sua vida é tão severina que dela não se espera outra coisa senão a morte ou uma forma de miséria. Essa obra, que tanto vem dialogar com a condição humana diante do sofrimento, que é inescapável, uma vez que na aula passada nós vimos que o sofrimento ele é um fruto da queda, não que hoje todo tipo de dor seja por causa de um pecado específico, mas a origem, a gênese do sofrimento foi a queda. Então é inescapável o sofrimento na nossa vida. E esse poema serve de ponte para a nossa reflexão sobre como expressamos nossa dor e desespero. Então, assim como o retirante Severino e o próprio Jó, que é o personagem do nosso estudo, muitas vezes nos encontramos em situações extremas que nos levam a questionar, a clamar e a lamentar. Eu espero que você possa compreender isso. Não é tão simples expor, definir a experiência humana da dor. Por mais que isso esteja intrínseco à nossa condição existencial, exige
uma articulação bíblica e que venha diferenciar entre a lamentação, que é uma expressão legítima de sofrimento a Deus, e a murmuração, que é uma reclamação desprovida de fé e esperança. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, nós vemos que o próprio texto bíblico nos traz respostas e valida a lamentação de Jó, e não só de Jó, mas a nossa lamentação diante das adversidades, né? Então, a nossa videoaula de hoje, a nossa jornada, nos levará a um dos temas mais profundos e, por vezes, mal compreendidos da experiência humana e da teologia, que é a lamentação. Tanto que tem um livro na Bíblia que chama-se Lamentação. Então, se lamentar fosse pecado, esse livro de Lamentações de Jeremias não seria um dos textos mais belos, mais lindos, e que mostra a nossa condição, a nossa, muitas das vezes, como ficamos diante da dor, né? Então, em um mundo onde a positividade é frequentemente imposta e o sofrimento tende a ser silenciado, entender a diferença entre expressar a dor de forma legítima e cair na armadilha da queixa infundada é crucial para uma fé madura e uma existência autêntica em Cristo. Não se trata de uma simples distinção semântica. Não é isso que a lição propõe. Eu abri o dicionário e falo, ó, isso é lamentação, conforme o dicionário Aurélio, ou conforme a enciclopédia bíblica, conforme. Não. Isso é murmuração. Não é isso que o autor da lição e que o próprio texto bíblico nos convida a pensar. Nós somos convidados a uma compreensão que toca o cerne da nossa relação com Deus e com o próximo, especialmente no contexto pentecostal, onde as adversidades, muitas das vezes, são retratadas como a mão de Deus pesando, como pecado. Muitas das vezes, quando vemos um irmão a lamentar, né, a, 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 a testemunhar a sua dor, somos levados a uma compreensão de que ele está murmurando. Então, essa lição ela é muito importante para nós compreendermos isso. Principalmente, pessoal, porque hoje nós vivemos numa cultura que é a cultura de que tudo é mimimi, né, como dizem os jovens, e, e é muito perigoso isso, por quê? Porque às vezes nós vemos na narrativa de Jó, ele só queria expor o seu sofrimento, né? Quando mergulhamos nas escrituras, não só em Jó, mas no próprio livros, nos Salmos de Davi e em outros, nós somos convidados a desvendar as nuances da reação humana diante do sofrimento. Claro, a vida de Jó, marcada por uma série de perdas inimagináveis e uma dor excruciante, nos oferece um laboratório teológico riquíssimo para analisar como o indivíduo pode lamentar profundamente, questionar a providência divina e até mesmo desejar a morte, sem contudo cair na murmuração, que biblicamente é uma falta de confiança e até mesmo rebelião contra Deus. Então, o estudo de domingo é um estudo desafiador, porque nos convida a olhar para a nossa própria forma de lidar com a dor e a adversidade do próximo. Às vezes o próximo está lamentando, está expondo a sua dor, e eu estou dizendo que é mimimi, né, como alguns falam,
ou eu desconsidero, ou eu sou preconceituoso, levo tudo para o lado da murmuração. E assim, essa aula, ela tem como objetivo nos dar ferramentas conceituais e bíblicas para discernir e contextualizar a diferença e a murmuração. Só quando nós tivermos maturidade para compreendermos isso, é que nós faremos algo muito importante que os amigos de Jó não souberam fazer: aconselhamento bíblico, orientação bíblica, ou muitas das vezes apenas ter empatia, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama-se Comunicação Não Violenta. E o Marshall Rosenberg, que é o autor, ele nos fala que muitas das vezes nós somos violentos na nossa comunicação e nem percebemos porque nós somos violentos quando desconsideramos a dor do nosso irmão, do nosso próximo, quando não agimos com empatia diante do sofrimento do nosso próximo. E não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando olhamos para a vida de Cristo, para o ministério de Cristo, e Marcos tem um texto que é marcante. Para mim, é um dos textos que melhor ilustram a compaixão em Jesus. O texto diz que Jesus olhou para um leproso e, movendo-se de compaixão, o tocou e depois o curou. Pela lei, Jesus estava impuro, mas diante da compaixão, Jesus pouco se importou com esse ritual. Jesus viu que aquele homem precisava ser tocado. Talvez, parafraseando, quando o nosso irmão lamenta, às vezes ele quer ser abraçado, às vezes ele quer ser tocado pela nossa compaixão. E não tocado com palavras ásperas, rudes, como os amigos de Jó fizeram. Mas para analisar aqui a nossa, a nossa aula, né? Vamos compreender, né? Vamos diferenciar aqui entre lamentação e murmuração de forma teológica e bíblica. Como eu disse, a proposta não é uma definição semântica, não é pegar um dicionário, uma enciclopédia bíblica, um dicionário online e falar, murmurar é isso, não é isso, lamentar é isso, não é isso que o autor, o irmão Newton, quis nos passar. A ideia dele é: nós precisamos ter compaixão e precisamos diferenciar. Eu, que sirvo a Deus desde a minha adolescência, muitas das vezes escutei pregadores dizendo: não questione, não ore por quê, mas para quê. E aí você amadurece um pouco e você vai para o livro de Abacuque, onde você vê Abacuque questionando. Você vai para o livro de Jó, você vê Jó lamentando e até mesmo questionando. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas, né? Então, para iniciarmos aqui, é fundamental estabelecermos as distinções claras de lamentação e murmuração. Então, lamentação, né? A lamentação do hebraico, que dá, ou érreo, do grego, frenos, é uma expressão de profunda dor, tristeza, angústia e até mesmo indignação diante do sofrimento, da injustiça ou da perda. A lamentação é caracterizada pela honestidade emocional e pela busca de sentido, frequentemente pelo direcionamento a Deus, mesmo que em forma de questionamento. A lamentação é bíblica e é um ato de comunicação aprovado pela Bíblia. Nós vemos muitos exemplos de lamentações fora do próprio livro de Jó. Salmos 13,
Salmos 22, Salmos 88 e o próprio livro de Lamentações, onde o sofrimento é derramado diante de Deus com uma sinceridade de coração, de alma. No contexto da igreja brasileira, nós podemos ver a lamentação em formas de músicas, de louvores, em formas de poemas, em formas até mesmo de oração. E quando olhamos até mesmo para fora da igreja, nós vemos essa a lamentação como algo dentro, intrínseco da cultura brasileira, né? Essa cultura muitas das vezes tão sofrida pela corrupção, pela, pelo desprezo das autoridades, né? Então, não é difícil entender ou compreender que a lamentação faz parte, está dentro ali do gênero poético, que é uma expressão profunda da alma e uma busca por intervenção divina e por sentido. Então, isso é lamentação. Como eu mostrei para vocês, é bíblico. Agora, quando olhamos para a murmuração no hebraico lum, ou rum, e do grego gogismo, é diferente da lamentação por sua natureza e motivação. Então, enquanto a lamentação é um clamor por socorro e justiça, a murmuração é uma queixa repentina, marcada na maioria das vezes pela incredulidade, pela ingratidão, pela rebeldia, pela desconfiança em relação à bondade ou ao poder de Deus. A murmuração geralmente surge de expectativas frustradas, de um foco excessivo nas dificuldades e de uma incapacidade de enxergar a providência divina. Historicamente, o maior case, ou melhor case de murmuração é o povo de Israel no deserto, né? Foi ali um exemplo clássico. Apesar dos milagres, do cuidado de Deus, eles reclamavam constantemente, a ponto de o próprio Deus desejar acabar com aquele povo. Então, a murmuração portanto, uma manifestação de um coração endurecido e ingrato, né? Que vai minando a fé, vai impedindo o crescimento espiritual e culmina com a rebeldia, com uma vida é, ingrata ao Senhor, né? É, nós vemos que a cultura da satisfação, muito presente nos movimentos neopentecostais, é um braço para a murmuração, né? Por quê? Porque uma vez que Deus não faz o que eu quero, o que eu peço, eu começo a me queixar. Eu pego como se Deus fosse um ídolo, coloco ele numa gavetinha e falo: o Senhor só vai ver a luz do dia quando eu estiver de bom humor. Isso é murmuração. Então, a distinção crucial entre lamentação e incredulidade é: a lamentação é permitida e até encorajada nas Escrituras como parte da experiência humana, né? E é um reconhecimento da realidade, do sofrimento e da busca por Deus em meio à dor. A murmuração, por outro lado, é condenada por sua raiz de incredulidade e rebeldia. Por quê? Porque ela nos afasta de Deus, né? O lamento busca a restauração da relação com Deus, o sentido, enquanto a murmuração corrói. O choro de desespero por perder o emprego é lamentação. Agora, reclamar de tudo e de todos,
sem buscar solução e culpando o destino, Deus, as pessoas, sem nenhuma autocrítica ou esperança, é murmuração. Então, a diferença entre um Senhor, até quando, Salmos 13, e um porquê nos trouxeste para morrer aqui no deserto, conforme Êxodo 16, 13, é gritante. Um é um grito de socorro. Até quando, Senhor? O outro é um grito de gratidão, um grito de pessoas que são cuidadas pelo Senhor, no entanto, não conseguem enxergar as riquezas, o cuidado, a providência de Deus, né? Então, esse é um ponto muito importante que nós vemos aqui em Jó, né? É, e agora, avançando os nossos estudos, né? Vamos falar um pouquinho de Jó e o sofrimento, né? Então, adentraremos agora na experiência de Jó, que foi um homem íntegro, que temia a Deus, se desviava do mal, e de repente perde tudo, né? E agora? Qual a sua reação diante da catástrofe? E como que a sua reação se alinha com a lamentação e não com a murmuração? Então, o livro de Jó, um texto sapiencial, que está ali dentro do gênero de sabedoria e de poesia, nos traz uma reflexão filosófica acerca do sofrimento e teológica profunda, porque Jó, ele é um arquetipo da resiliência humana diante da adversidade extrema, né? Ele vai questionar, sim, o sofrimento e a justiça divina, a relação. No entanto, a sua integridade é tão inabalável que ele não murmura, ele lamenta, ele questiona. Questionar não é pecado, mas ele não murmura, né? Então, nos capítulos 1 e 2, Jó é submetido a uma série de provas. Perde seus bens, seus servos, perde todos os seus filhos, é acometido de uma doença terrível. Eu acredito que qualquer um de nós, diante dessa dor, desse tsunami de adversidade, de dor, nos prostraríamos e até mesmo nos rebelaríamos contra Deus, né? Jó se prostra, mas ele se prostra diante do Eterno, questionando e lamentando. Então, a reação de Jó após as notícias é emblemática, porque diz o texto que ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça, prostra-se em terra em adoração e exclama: Nu saí do ventre de minha mãe e nu para lá voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Então, aqui nós vemos Jó em um ato de lamento. Culturalmente, rasgar o manto, raspar a cabeça, era um sinal de aceite. Era como se Jó estivesse falando: Eu aceito tudo isso, Senhor. E isso, combinado com a adoração e reconhecimento da soberania divina, faz com que Jó se torne um case para nós de fidelidade e de adoração diante da dor, né? Não há murmuração, mas há uma aceitação, mesmo que dolorosa, né? Jó não ficou feliz com a situação dele. Às vezes, nós queremos gerar nos nossos irmãos um sentimento masoquista diante da provação. Irmão, não lamente. Irmão, não questione. Irmão, não pergunte até quando. Aceite.
Mas o texto bíblico nos mostra diferente. Jó aceitou, mas Jó, ele demonstrou a Deus o quanto seu coração estava machucado. Até fora de contexto, e muitas das vezes por não compreender o texto bíblico corretamente, nós usamos o caso da mulher sunamita, quando chega para ela e pergunta: Você vai bem? Vou bem. E aí o que nós ensinamos? Não, irmão, mesmo diante da maior dor, você tem que dizer que vai bem, porque a mulher perdeu o filho, mas disse que é tudo bem. Sim, ela ali é um case, ali é mais um caso de lamento. Ela não estava feliz, ela não estava feliz, ela não agiu como uma masoquista, como alguém que é idolatrador. O que aquela mulher fez foi o que Jó fez. Aquela mulher olhou e falou: Olha, eu estava na minha casa, parafraseando, eu não queria um filho. Eliseu foi lá na minha casa e prometeu que o Senhor me daria um filho. Meu filho morreu. Esse é um problema que Eliseu tem que resolver, não sou eu. Meus irmãos, o que que aprendemos aqui? E aceitar a vontade de Deus em meio à dor é ter a atitude de Jó e ter a atitude daquela mulher. Há coisas, é compreender que há coisas que só o Senhor faz. Jó sabia que murmurar não traria de volta os seus filhos. Então ele vai lamentar, ele vai expor para Deus a sua dor, ele vai perguntar para o Senhor até quando ou por quê, né? Mesmo aí nós temos dentro desse caso de murmuração aqui, de lamento, o caso da esposa de Jó, que muitas pessoas julgam, mas eu acredito que nós faríamos muito pior. Por pouco, por menos, às vezes nós deixamos os nossos companheiros no meio do caminho. A mulher de Jó esteve ao lado dele. Tanto que quando o Senhor restaura os bens a Jó, o que que nós vemos? Nós vemos aquela mulher ao seu lado novamente, usufruindo a bens. Claro, no momento de dor, ela talvez falou de forma insensata e Jó retruca. Só que aqui uma coisa interessante, né? A mente de Jó ainda estava em processo, estava processando aquela dor. No entanto, já no capítulo 3, com o agravamento da sua dor, e com a intensidade de tudo aquilo, o lamento de Jó, ele se manifesta de forma mais contundente. Após 7 dias de silêncio com seus amigos, Jó abre a boca, amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele expressa um profundo desejo de nunca ter nascido, ele pede a morte, né? Jó 3:3, pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, o menino foi concebido. Ele anseia pela paz da morte, ele anseia é, por socorro. Este é o clamor genuíno de alguém que está no limite da sua existência. Jó não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa a sua própria existência. Seus questionamentos são diretos e dolorosos. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei quando saí do ventre de minha mãe? Jó 3:11. Essa manifestação não é murmuração, pois apesar do desespero, não há uma negação da soberania de Deus ou uma ingratidão. Aqui ele só está expressando a sua dor de forma crua e nua. Jó está sendo sincero com Deus. Jó não atribui a Deus a maldade ou a injustiça direta, mas questiona o porquê do seu sofrimento. Um questionamento que muitos cristãos brasileiros, em meio à violência urbana, catástrofes naturais, também faz. Por que eu? Por que agora? Você acha que Deus vai levar em conta um porquê de um pai que está enterrando o seu filho, uma mãe que está enterrando o seu filho, que perdeu o seu filho para o crime? Não, né? E por quê?
Porque o sofrimento na nossa ótica, muitas das vezes, não é compreensível, mas na ótica divina, sim. O Senhor é compassivo com o nosso sofrimento. Avançando aqui o nosso estudo, Jó, ele deseja a morte. Eu até coloquei aqui no slide uma foto do Álvares de Azevedo, que é uma figura do ultra-romantismo, marcado por uma angústia e pessimismo, para contrastar, tá? O grito de Jó não é o grito de Álvares de Azevedo. Jó não está louvando a morte. Jó não quer a morte como uma fuga. Ele quer a morte como um meio de descansar, encontrar a paz, mas encontrar o seu Redentor, né? Então, essa lamentação de Jó, esse desejo de Jó pela morte, não é um grito apenas de um romântico, mas é um grito legítimo de alguém que está no limite mental, no limite emocional, mas não perdeu a fé, né? Então, a grande lição de Jó para nós, né, é que Jó, em seu sofrimento, ele questionou a Deus sobre a justiça divina. Ele buscou compreender, não rebelião. Então, seus questionamentos, embora intensos, eram um diálogo sincero, distinto da murmuração, que é uma queixa sem busca de entendimento, né? Essa distinção é crucial para compreendermos aqui a teologia do sofrimento, né? E aí, em meio, né, à, à angústia, a fidelidade de Jó e a sua persistência é notável. Então, a grande lição dessa aula de número 5 que nós temos que procurar trazer para os nossos alunos é que em toda a sua dor lancinante e em seus questionamentos mais sombrios sobre a existência, Jó em nenhum momento abandonou sua fé, nem o seu relacionamento com o Criador. A sua lamentação é um diálogo, ainda que desesperado. Ele está querendo compreender o porquê, né? Essa é uma característica fundamental que distingue a lamentação da murmuração. A lamentação, por mais intensa que seja, mantém a porta aberta para a comunicação divina, reconhecendo que implicitamente que só em Deus pode haver alguma resposta ou consolo. É o choro na rede do sertanejo, que mesmo em meio à seca ainda olha para o céu e espera pela chuva, sem se revoltar contra o Criador. Então, é crucial entender que essa aula faz a ponte para nós vermos a diferença da atitude de Jó com a teologia dos seus amigos, que buscavam impor uma lógica de causa e efeito ao sofrimento. Ah, Jó deve ter pecado, por isso está sofrendo. E tudo isso, essa narrativa, essa teologia dos amigos de Jó é rejeitado pela narrativa bíblica. Então, essa aula também, ela é um convite para abrirmos mão, de uma vez por todas, da visão simplista e muitas vezes que nos cega, e que nos leva a condenar a lamentação como murmuração. Jó, ao manter sua integridade e ao persistir em seu questionamento honesto, mesmo desejando a morte, valida o direito de expressar a profundidade do sofrimento humano, sem que isso seja interpretado como uma falha espiritual. Então, a experiência de Jó nos ensina que a fé não é uma ausência de dúvidas. Como assim, Sérgio? Eu aprendi a vida toda e a fé é a ausência de dúvidas. Não. É, medos, tristezas, tudo isso pode nos levar às dúvidas.
Mas, mas, o que nós não podemos perder é a capacidade de pegar dúvidas, medos e tristezas e levá-los a Deus. Então, para o estudante da Bíblia, para o seu aluno que enfrenta desafios como pressões acadêmicas, incertezas econômicas, sociais, ques- questionamentos existenciais, a história de Jó, querido professor, é um convite a validar, a validar as nossas dores e buscar em Deus um, um, um espaço para expressar de forma honesta os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas tristezas. Você, professor, tem em suas mãos a oportunidade de convidar o seu jovem, o seu aluno, para contemplar a fidelidade de Jó, que se manifesta não por uma resignação passiva ou otimismo cego, que é o que nós muitas das vezes fazemos nas nossas pregações, nossos discursos vazios, nossa pregação fora da realidade. Não, o texto de Jó ele não nos convida a uma resignação passiva ou a um otimismo cego, mas ele nos chama a uma resiliência ativa. É como se o livro de Jó estivesse olhando para o seu jovem, né, olhando para nós, e Deus, por meio desse livro, falando: aguenta firme. Eu sei que está um caos, mas aguenta firme. Não tire os seus olhos daquele que conhece e que cuida das coisas. Então, a verdadeira fé se revela não na ausência da tempestade, mas na capacidade de navegar por ela, lamentando, chorando, mas sem perder o rumo da esperança em Deus. E aqui eu quero já trazer as conclusões para essa aula e dizer o seguinte, que a lamentação é um diálogo com Deus, é um diálogo honesto, onde a Bíblia está recheada, né, de, de, de cases e exemplos de pessoas que, que lamentaram, que falaram para Deus da sua dor, da sua condição, mas muitas das vezes nós estamos como o sumo sacerdote ali, tão cheios da nossa religiosidade, muitas das vezes até mesmo da nossa teologia fria, calculista, que nós olhamos para uma mãe que chora por ter perdido o filho, ou por um pai que está enterrando um filho, ou por um jovem que de repente teve um- uma desilusão, passou por algum momento de dificuldade, e falamos, ó, você está embriagado. E o texto de Jó nos convida a entender que a lamentação é um diálogo com Deus. Enquanto que a murmuração, por outro lado, ela é uma rebelião, por quê? Porque ela reflete um coração incrédulo, ingrato, distante de Deus, onde o indivíduo foca só nas dificuldades e não enxerga o bem do Senhor, né? Jó nos ensina que é possível experimentar um sofrimento extremo, desejar a morte, questionar a providência, no entanto, mantendo a fidelidade a Deus. A sua dor não se transformou em rebelião. A fé não exige o silêncio da dor, mas oferece um espaço seguro para a expressão do lamento, fortalecendo o relacionamento com Deus em meio à adversidade. Discernir entre lamentação e murmuração é essencial para uma fé madura e uma resposta compassiva ao sofrimento próprio e alheio, evitando julgamentos superficiais baseados em teologias e teorias simplistas. Então, que nós possamos acolher,
acolher, acolher aqueles que lamentam, acolher aqueles que estão em momentos de dor, que nós possamos acolher. O nosso Deus é um Deus que acolhe. Nosso Deus é um Deus que é compassivo. Que nós possamos ser compassivos também. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que chegamos aqui ao fim, né, desse tema tão desafiador. E é desafiador e enriquecedor ao mesmo tempo. Por quê? Porque com base na poderosa narrativa de Jó, nós podemos perceber, e eu acredito que esse é o propósito que você, professor, tem que, tem que fazer com o seu aluno, tem que desafiá-lo a, a compreender que o nosso Deus deseja que venhamos abrir o coração para Ele. Muitas das vezes falta para nós isso, a capacidade de abrir para o Senhor o nosso coração. Então, que a partir de hoje, a nossa, a nossa oração seja uma oração sincera, como Salmos 22, Salmos 88, como o próprio livro de Lamentações, que nós venhamos não ter medo de discutir e de expor, e de compartilhar as nossas percepções sobre a dor, sobre a sociedade, né, sobre o sofrimento. Sofrimento, fruto que estudamos na aula passada. Que nós possamos, como um verdadeiro aprendizado, compreender que as dores que nos cercam nessa vida e a própria dinâmica da vida é muito complexa. Então, que a história de Jó seja para você, professor, e para os seus alunos, um farol iluminando o caminho da fé e da resiliência em meio às tempestades da vida. Erros que devemos evitar: confundir qualquer expressão de tristeza ou questionamento com murmuração, silenciando o lamento legítimo. Inspire seus alunos, até mesmo os provoque a lamentar, a expressar a Deus a sua verdadeira dor. Julgar o sofrimento alheio com base em uma teologia simplista de causa e efeito é antibíblico. Acreditar que a fé exige a ausência de dor, dúvidas ou questionamento promove uma espiritualidade superficial. Não reconhecer a honestidade emocional como parte integrante de um relacionamento autêntico com Deus nos faz ter uma vida de oração fraca. E deixar de diferenciar o clamor que busca Deus do que se rebela contra Ele nos faz perder a oportunidade de buscar em Deus o consolo e a direção em meio ao sofrimento. Que Deus abençoe você e até a próxima videoaula, se o Senhor assim permitir.